Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast, que faz parte do projeto Legado em comemoração aos 50 anos da SZL Imóveis. Eu sou Augusta Coutinho, diretora da SZL Imóveis, e hoje estou recebendo o meu irmão, André Coutinho. Aê, obrigada! Obrigada por ter vindo, André, a nossa conversa. Acho que vai ser muito interessante, porque as pessoas podem dizer, nossa, mas tá chamando o irmão, né, para conversar. Eu falei, não, mas é que, gente, vocês não sabem, meu irmão tem uma corretora de seguros e trabalha direto com a gente. Então, em parceria, e é muito legal essa parceria entre as duas empresas, e vocês vão saber um pouquinho da história hoje. E eu vou apresentar o meu irmão. Para quem não sabe, ele é engenheiro civil, formado pela Federal em 2001, né, André? Tem mais de 20 anos de experiência como corretor de imóveis também, e também agora como corretor de seguros, já mais 21 anos, né? Como corretor de seguros. O André, ele é diretor da AC2, corretora de seguros hoje, e também é sócio da BI, corretora de seguros. E, assim, eu tenho um prazer imenso em conversar com você hoje e contar um pouquinho da tua história em relação à corretora, como é que você chegou na corretora, né? E o que a corretora faz hoje para ajudar os nossos clientes, tanto da imobiliária como os teus clientes mesmo lá da corretora. Só para o pessoal saber, a gente abriu a corretora por causa da imobiliária, né? E nesse ponto, foi muito uma parceria que já saiu cheia de sucesso, porque a gente tinha muito inquilino e a gente pagava uma corretora de seguros para fazer toda a parte de seguro incêndio, né? E a gente acabou tirando dessa corretora, e você abriu porque o nosso pai falou, poxa, para que eu vou pagar por um terceiro se eu posso deixar dentro da família? E assim começou a C2, né? Me conta um pouquinho dessa história em relação à C2. Ela começou pequenininha, né? Era junto dentro da imobiliária. E faz quanto tempo que você está no teu escritório novo lá? 10 anos. 10 anos já? Nossa, eu não lembrava que era tudo isso. 10 anos com alguns funcionários a mais, como tinha uma só lá do escritório, na época como iniciou, né? E hoje já está com 7, 6? No total 7 a 8 pessoas, contando com todo mundo lá. Mas E faz de tudo? Fazemos de tudo. Bom, é um prazer imenso estar aqui contigo, né? Falando da empresa da família cinquentenária. A gente sabe que não é fácil chegar em 50 anos, então é um prazer enorme fazer parte desse projeto Legado. Com certeza você faz muita parte também. Vou contar a história resumidamente, porque a história é um pouco longa, mas como você bem pontuou, a ideia foi, depois de me formado, eu estava trabalhando na imobiliária já como corretor de imóveis há algum tempo. Uma conversa aleatória com meu pai e vendo um pouco a parte dos extratos ali e tal, vi muito seguro. E aí comecei a trocar uma ideia com meu pai, com o nosso pai. E aí ele, enfim, falou que tinha uma corretora que era parceira, enfim, da imobiliária, que fazia todos os seguros dos imóveis locados. Achei aquilo interessante, comecei a entender mais do assunto. E foi devagarzinho, e hoje, como você falou, eu comecei com eu só basicamente fazendo tudo lá no escritório, até porque não tinha tanta demanda, eu fazia o seguro dos imóveis que a gente alugava só, né? Eram bastante imóveis, mas assim, era muito espaçado, né? Então, era uma coisa meio automática, assim. Eu fui me inteirando, fazendo treinamentos e tal, estudando. E hoje, graças a Deus, 21 anos depois, a gente tá com uma estrutura própria lá embaixo, no mesmo prédio, né? A gente almoça junto todo dia. Não todo dia, porque às vezes você sai com teus amigos e eu saio com as minhas. Ou com clientes. Ou com os clientes, né? Gratificante olhar o crescimento tanto da imobiliária quanto da corretora, porque nesses 20 anos que a corretora cresceu e os 50 da imobiliária, que eu tô quase 30 lá também junto, eu vi o quanto cresceu a estrutura, as pessoas, então é bem interessante para conversar a respeito disso agora. A respeito do que você comentou, né, do que tem a ver as empresas, como é que surgiu, né? Então, inicialmente a gente surgiu para fazer o seguro dos imóveis que a gente locava. Então, como você sabe, todos os seguros, os imóveis que a gente faz locação, tem uma cláusula que é obrigatória da lei do inquilinato, que obriga o seguro incêndio do imóvel, né? E foi assim que surgiu a ideia da C2, né? Na época era Senzala também.
para a gente justamente fazer o seguro dos imóveis locados. Já tinha uma carteira de saída, então foi uma maneira da gente poder agregar mais serviços e principalmente mais proteção para o nosso cliente. Tá, e a parte do seguro incêndio, já que você falou dele, vamos falar um pouquinho mais. Ele não é só um seguro incêndio, ele pode ser Não, né, uma proteção. Seguro incêndio a gente fala assim, mas no mercado, no segureio, né, a gente brinca. Mas, na verdade, o seguro incêndio nada mais é do que o seguro do imóvel, né? Do patrimônio, seja imóvel comercial, residencial, seja casa, seja apartamento, o escritório, enfim, barracão, tem todos os tipos de imóveis. O seguro incêndio a gente chama ele de seguro do imóvel porque a cobertura básica dele é o incêndio. Então, você não consegue contratar um seguro de qualquer imóvel que seja sem ter uma cobertura de incêndio. E, a partir dela, você tem que contratar coberturas acessórias que a gente chama, né? Então, o que a gente acaba contratando sempre? Vendaval, dano elétrico, responsabilidade civil, se acontece alguma coisa para algum terceiro, perda de aluguel, ou pagamento de aluguel no caso do proprietário, porque se acontecer de pegar fogo no imóvel, ele vai ficar um tempo sem receber provavelmente o aluguel, porque o cara não vai conseguir pagar. Para isso existe um seguro, que inclusive já teve um sinistro parecido lá no escritório uma vez, e então ele não deixa de receber o aluguel dele. Então, na verdade, o produto ele é bem completo, é compacto, pode ser mais amplo, mas a gente faz de uma maneira bem compacta lá no escritório para não onerar também tanto ao inquilino, mas não deixar de proteger o proprietário, que é o principal parceiro da imobiliária, enfim, e beneficiário da apólice. Mas o inquilino também pode colocar o conteúdo que chama, né? Sim, com certeza. Colocar o que ele tem lá dentro, que ele não quer perder, ou se forem roubar alguma coisa, ele pode colocar tanto no comercial como no residencial, né? Tanto no seguro residencial como no comercial, você pode colocar uma cláusula beneficiária, que a gente fala, a favor do inquilino, que aí ele vai colocar o valor do conteúdo do incêndio a favor dele na apólice. Então, você pode, por exemplo, um exemplo prático, assim, pegar um imóvel que custa 100 mil reais para reconstrução, mas o cara tem 50 mil reais de conteúdo. Deixa lá 100 mil reais para o prédio a favor do proprietário e 50 mil reais para o conteúdo a favor do inquilino. E você nomeia isso na apólice bem claramente. E, inclusive, é uma das maneiras que a gente trabalha lá com os inquilinos da imobiliária para oferecer sempre esse tipo de seguro, porque muitas vezes o inquilino acha, e isso é normal do mercado também, o pessoal às vezes desconhece, acha que ele está protegido tendo o seguro do imóvel. Na verdade, o que está protegido é a estrutura, é a reconstrução do imóvel, mas não o conteúdo dele. Então, se o inquilino quiser ter o seguro do conteúdo dele, ele precisa fazer esse aditivo na apólice ou deixar junto da cobertura principal, que é de incêndio, esse valor do conteúdo dele. E aí, uma coisa que é importante a gente falar, que muita gente não sabe, é que na parte do seguro incêndio, quando tem um imóvel desocupado, por exemplo, uma casa ou um comercial, que é mais fácil a gente entrar nesse exemplo, infelizmente o roubo as seguradoras não pagam, né? É só o incêndio em si. Então, se você quiser, que a gente tem vários clientes, né, que sempre pedem, eu quero fazer o seguro, mas eu quero com o roubo junto porque o imóvel está vazio. As seguradoras hoje não fazem seguro de imóvel desocupado, né? Não, justamente porque a incidência de sinistro é muito alta, né? A seguradora não... Infelizmente, né? Vai olhar pro lado dela também, porque é resultado, né? Então, que ela vai acabar gastando desnecessário. Então, o que você consegue fazer geralmente em um seguro desocupado, que não deixa de ser muito importante também, é uma cobertura de vendaval, de incêndio. Às vezes está de dano elétrico, pode dar um curto-circuito e queimar a fiação inteira da casa, por exemplo. Mas são coberturas bem mais reduzidas, assim, como você tem um seguro de imóvel desocupado. Inclusive, são poucas as seguradoras que aceitam no mercado também. E que até é importante mesmo o imóvel vazio ter, porque vai que entra alguém e taca fogo no prédio, no imóvel, né? O proprietário, pelo menos, tem um seguro de reconstrução, né? Que aquilo que a gente falou, o imóvel vale 100 mil, aquele exemplo que você deu. Se pegar fogo, destruiu, pelo menos 100 mil você vai ter para reconstruir lá o que foi queimado. Isso mais ou menos, né? Até vandalismo é uma situação bem específica ali que você tocou no assunto, porque dependendo do tipo do vandalismo, o segurador também não vai cobrir, sabe? Ah, jura? Se ele tocar fogo no imóvel, por exemplo. Mas num roubo, por exemplo, se o cara tivesse seguro do conteúdo e ele arrombasse o imóvel, tudo que ele arromou, a parte da porta que foi Mas isso não é vazio, né? Isso é a pessoa ocupado, sendo ocupado. Tanto comercial como residencial. A gente fala locação habitual, né? Que a gente fala que quem mora lá ou que está utilizando para comércio, né? Mas existe algumas situações, já passou, já escutei outros corretores comentando também que o imóvel está vazio, caiu um raio na casa do cara e pegou fogo, entendeu? Então,
Isso, Esse cobre. risco existe, nesse caso cobriria. Vendaval, principalmente, que é muito mais recorrente, né? Então, o vendaval também, o móvel está desocupado, deu uma chuva muito grande, um granizo, destelhou a casa, entrou água, danificou o forro, o piso da casa, que era de madeira, tudo isso aí vai cobrir dentro do prédio mesmo, que é a parte estrutural do imóvel. Uhum. Tá, e uma das coisas que a gente faz bastante lá e que muita gente tem utilizado é o seguro-fiança, né? O seguro-fiança, para quem não sabe, a gente já tem bem menos fiador hoje lá na imobiliária. E o seguro-fiança é a garantia do proprietário de que ele vai receber o aluguel dele, o condomínio, IPTU, as taxas, tudo certinho, se o inquilino não pagar, né? Então, para o proprietário, isso é muito bom, sempre é bom. Para o inquilino, isso também é bom no fato dele não precisar pedir pinico, vamos dizer assim, para alguém para ser o fiador, porque hoje em dia ninguém mais quer ser fiador, é muito difícil. O máximo é pai e mãe, e às vezes olha lá que tá querendo. Fala um pouquinho dessa alternativa que a gente tem hoje, que está tão mais popular, né, popularizada em relação à garantia de aluguel. Eu me recordo que quando eu comecei a trabalhar com seguro, o fiador respondia por 80% das locações, mais ou menos, na imobiliária. E imagino que fosse uma regra de mercado, assim mesmo que acontecia. E tinha uma parte que era imóvel em calção, que hoje em dia está praticamente sumindo é bem mais mercado. difícil mesmo. E aí o seguro-fiança veio justamente para ser uma alternativa a mais para substituir o fiador, porque já naquela época, 20 anos atrás, mais de 20 anos, já era muito difícil você conseguir um fiador. Muitas vezes as pessoas tinham condição financeira de alugar um imóvel, mas não conseguiam arranjar um fiador. Às vezes o pai da pessoa queria ajudar, mas não tinha um imóvel quitado no nome, a gente exigia algumas garantias nesse sentido. E fora que, quando acontecia algum problema, às vezes o imóvel que o fiador tinha no nome, às vezes já nem estava mais com ele, ele já tinha vendido, a gente não tinha como controlar isso, né? Então isso era um gap muito grande no mercado. O seguro-fiança veio para preencher essa lacuna. Hoje, acho que mais de 50% provavelmente do mercado já trabalha com seguro-fiança há muito tempo. É uma alternativa muito boa para o proprietário, porque ele cobre, no caso do seguro residencial, do imóvel residencial, até 30 vezes o valor do aluguel, mais as taxas, condomínio, IPTU, ou seja, 30 meses de atraso do locatário. Então, por mais que dê muita coisa errada, que ele vai ter que, sei lá, ser despejado, teve algum problema muito sério financeiro, alguma perda na família, enfim, do responsável financeiro, você tem até 30 meses para tirar o inquilino de lá, que é uma questão ainda que a seguradora também ajuda, porque ele tem assistência jurídica, né? É a própria seguradora que tira... Sim. É o jurídico da seguradora. O jurídico da seguradora. Então, é de suma importância. A gente já teve casos lá no escritório, inclusive, que deu quase 2 anos para tirar a pessoa do imóvel. Porque a pessoa some, não consegue bancando todo ano, todo mês lá, a seguradora bancando. E evitando um prejuízo muito grande para o proprietário do imóvel, para um estresse muito grande para a imobiliária também, enfim. Por outro lado, para o inquilino também é uma alternativa muito interessante, porque muitas vezes o inquilino tem um poder aquisitivo muito, muito bom, pode manter a locação facilmente, mas não tem o fiador. Então, agora ele tem uma alternativa que é o seguro-fiança, onde ele pode, sei lá, para um percentual às vezes, da locação, geralmente de 10% a 15% a 20%, depende muito do score, né, do inquilino, tudo. Ele pode fazer os pagamentos mensais e ficar livre, né, para poder fazer a locação que ele bem entender. Então, a gente brinca que o seguro-fiança veio para dar liberdade para o locatário, para ele poder escolher o imóvel do jeito que ele quiser e sem a necessidade de arranjar um fiador, né? Então, a seguradora está apoiando o locatário de certa forma porque está proporcionando a ele conseguir fechar essa locação, né? E isso é muito rápido também, né? Sim. Na hora de aprovar, né? O processo é muito rápido, tanto para aprovação do cadastro quanto para fechamento da proposta, tudo questão de minutos ou horas, assim. Salvo alguns cadastros de pessoa jurídica, que às vezes tem que mandar balanço de empresa, tá? Um processo um pouco mais longo, mas pessoa jurídica demanda realmente uma locação um pouco mais cara, também uma análise mais específica, mais ampla, né, da empresa. Mas no caso, por exemplo, outro benefício para o inquilino é que no caso de uma locação residencial, ele conta inclusive, assim como no seguro imobiliário, no seguro residencial, conta com uma assistência residencial embutida no seguro. Então, ele tem lá serviços como chaveiro, encanador, eletricista, serviços agregados, às vezes com uma cobertura de mão de obra para troca de vidro, alguma coisa assim, ele consegue solicitar pelo próprio seguro sem pagar nada por isso. A mão de obra está inclusa, só pagaria a peça. Então, é uma maneira também da seguradora
dar um suporte para ele na hora que o inquilino E um benefício, precisar. já que ele está pagando por um serviço, Com né? certeza, para não ficar tudo tão em vão, né? E a gente, além do seguro-fiança, a gente faz bastante título de capitalização, né? E o mercado imobiliário também tem essa opção para justamente quem não quer pagar uma mensalidade, vamos dizer assim, como um seguro-fiança. Você quer explicar um pouquinho sobre o título, como é que funciona? Claro, o título de capitalização surgiu mais ou menos na mesma época do seguro-fiança, acho que um pouquinho depois, se não me engano. Porém, a aceitação dele pelo mercado demorou um pouquinho mais para se concretizar, assim, mas hoje já está completamente difundido nas imobiliárias, nos principais parceiros do mercado. E é uma alternativa muito interessante para quem também tem condição financeira de fazer a locação, mas muitas vezes não quer gastar um dinheiro mensal, acha que vou gastar um seguro-fiança, vai ser um gasto a mais na minha empresa que eu vou ter, e enfim, não vou, aspas, receber nada por isso, né? A gente já falou de alguns benefícios que tem para os locatários também, mas o título de capitalização veio nessa pegada, que você tem um valor determinado que o inquilino paga na entrada da locação. Então, como é que funciona? Esse valor geralmente ele é arbitrado pela imobiliária, né? Às vezes em comum acordo com o proprietário ou de acordo com o que for a tratativa deles. Muitas vezes até com o próprio inquilino, porque às vezes tem uma negociação assim que geralmente em locações mais difíceis de acontecer podem ocorrer. E aí o locatário é obrigado a pagar um boleto antes da entrada do imóvel. Assim que a gente transmite essa proposta, que também demora minutos, no sistema da seguradora, gera um número de proposta e esse número da proposta vai para o contrato de locação, onde a seguradora fica como garantidor da locação, porém com um valor determinado. Então você tem lá, vamos arbitrar, por exemplo, um valor de aluguel de 5 mil, vou pegar uma conta de 10 vezes o valor do aluguel, vai ter um título de 50 mil reais. Então é esse valor que o proprietário, o próprio locatário vai ter para se tiver algum problema na locação, na saída, ela trazer aluguel, teve alguma divisão de valores na rescisão, ele pode tirar dessa verba para poder fazer o pagamento. Inclusive com divisão de valores, pode ser uma parte para o locatário, se o prejuízo foi parcial, né? E a outra parte para o E é uma coisa para deixar bem clara de que esse valor, por exemplo, dos 50 mil que você falou, de 10 vezes o valor do aluguel, de um aluguel de 5, por exemplo, não é um dinheiro pago com não estão antecipando aluguéis, né? Porque tem muita gente que diz, então eu já paguei 10 e acha que não tem que pagar o aluguel, né? Então, assim, que é uma coisa que às vezes acontece. Não, mas eu já paguei 10. Não, você não adiantou teu aluguel. Que você antigamente, acho que até hoje tem gente que faz, né? Na realidade é que, assim, existe ainda caução de imóvel que muitas pessoas físicas fazem com 3 meses de depósito antecipado, só que é uma coisa muito, vamos dizer assim, que não é superficial. Isso, assim. não é tão profissional, porque às vezes, é o que a gente diz, às vezes eu tenho amigas que alugam direto apartamento, que elas só fazem isso, mas elas pegam esses 3 meses do calção. E eu falo para elas, mas você não consegue tirar ninguém em 3 meses do imóvel, é muito difícil. Porque muitas vezes a pessoa atrasou o primeiro mês, atrasou o segundo, a gente aciona o advogado. O advogado ainda tenta negociar a desocupação ou o pagamento. Virou o terceiro, acabou a garantia dela. E daí ela faz o quê? Né? Ela tem, com certeza ela consegue tirar a pessoa mais rápido do imóvel, às vezes, né? Porque não tem mais a fiança, a garantia. Mas, assim, as imobiliárias, como a gente trata com um imóvel de terceiro, a gente tem que ter uma garantia maior para o proprietário. Mas deixar bem claro de que ele vai ser usado na desocupação, né? Se for necessário, não se precisar. Antes, né? Isso, é como se fosse a gente diz assim, uma aplicação, que a pessoa não vai pagar por mês, mas ela tem um dinheiro lá na garantia que ele vai ficar lá aplicado. Não é uma aplicação financeira maravilhosa, mas é o que seria, aspas, mais barato para quem tem dinheiro guardado. Isso. Né? Pelo menos é a minha visão disso, né? Não, tá correta, porque a gente gosta muito de descaracterizar essa questão de, mas meu dinheiro não rendeu nada. Isso não é uma garantia de investimento. Ninguém falou em investimento. Isso não é um investimento, né? Isso é uma garantia de locação. Você tá lá só para... Você pagou aquele valor justamente para você substituir teu fiador ou um seguro-fiança, enfim, é uma maneira de você conseguir que a imobiliária ou o proprietário do imóvel aceite você como locatário, para você dar uma garantia. E ele renova anualmente, normalmente? Depende do prazo do título. Tem títulos que têm vigência de 12 meses, tem título que tem vigência de 15, 18, 24, até 30 meses. Vai muito do que for acordado na locação, do prazo do contrato, muitas vezes. Uhum. Então, por exemplo,
uma coisa que eu não comentei, o inquilino faz o título de 50 mil, lá como o exemplo que eu dei. Na hora que ele for desocupar o imóvel, se o título for de vigência de 1 ano, após 1 ano ele consegue, se ele for desocupar o imóvel naquela época, consegue resgatar 100% do valor. Mais a TR, geralmente que a gente fala que é tão irrisório que a gente nem gosta de divulgar muito, porque não faz muita diferença, mas ele consegue tirar 100% do valor que ele investiu, ele colocou como garantia, né? Então, por isso que muitas pessoas gostam, às vezes muitos inquilinos, de fazer o título e não fazer um seguro-fiança, por exemplo, porque se ele for colocar na ponta do lápis lá que 10, 15% do aluguel ele está pagando por mês, durante X anos, e ele tiver o valor do título dele que ele pagou uma vez só, que equivalia a 10 aluguéis, por exemplo, que fosse, mas ele vai receber isso aí depois, tudo bem, ele vai perder a rentabilidade desse valor no período que ele ficou locado. Mas ele recebe de volta, Mas ao mesmo tempo né? ele recebe depois 100%. Então, assim, ele não teve uma perda, ele teve uma perda da rentabilidade, mas não uma perda financeira. André, se ele quiser tirar antes do prazo de 1 ano, ele desocupou, vamos supor que ele fez um contrato de 30 meses, cumpriu os 30 meses, ficou mais 6 meses, daí saiu. Deu 3 anos, como é que ele vai tirar? Vai ter que esperar mais 6 meses para ele resgatar 100%? Sim. Porém, ele consegue resgatar antes, se ele quiser, tem muita urgência, com um percentual menor. Então, existe uma tabela de retroatividade que as seguradoras utilizam, que é homologada pela SUSEP, onde você tem lá percentuais de 85% até 100%, uma escala crescente, onde quanto menos prazo tiver depois de cada renovação, menor o percentual que o cara vai resgatar. Quanto mais perto chega dos 12 meses, no caso da vigência dele que a gente deu de exemplo, ele vai tirar os 100%. Então, existem casos que a gente até sugere para o inquilino que ele tem muita pressa em resgatar, e o resgate é rápido, é cerca de 7 dias úteis resgata, com a documentação entregue, mas muitas vezes a gente sugere que ele às vezes espere mais 10 dias, porque vai virar mais uma tabela lá, ele vai tirar, sei lá, mais 2, 3% do valor, sabe? Então, dependendo de onde está o limiar ali, a gente orienta o cliente a aguardar mais um pouco ou não. E qual que é a seguradora que vocês trabalham mais, que você gosta de trabalhar? Gosto muito, hoje um parceiro muito grande nosso hoje é a Icatu Seguros, a Icatu Capitalização. Tá, e se a pessoa quiser pagar parcelado, por exemplo, o valor do título, ela consegue ou não? Tem que ser à vista mesmo? A maioria das seguradoras trabalha com boleto à vista, né? Mas a Icatu Seguros tem uma modalidade interessante, que é no cartão de crédito. Que legal. Então, tem juros desde a segunda parcela, mas, aliás, acho que se você pagar a primeira parcela que seja, mas no cartão de crédito, acho que já cobram juros por causa da taxa do cartão. Mas é uma maneira de você, às vezes, eu consigo pagar esse valor, mas não quero descapitalizar 100% agora, quero pagar em 3, 4 vezes. Eu acho que até a vigência do título eles conseguem fazer o parcelamento também. Então, você faz o título de 12 vezes, consigo parcelar em 12 meses. A diferença é que você paga os 12 meses e depois você saca de volta o dinheiro se você sair em 12 meses. Você vai sacar o valor integral, né? O que a gente fala, o valor líquido, né? Que você... Era do título mesmo, que está no contrato ali. Não saca a correção. Exato. Com juros é por conta do cartão. Mas é uma maneira de você não... Se você não tem dinheiro... ou se você não quer tirar todo o teu dinheiro da aplicação naquele momento, enfim, você pode fazer o pagamento parcelado. E é uma boa opção mesmo que você pague essa correçãozinha, porque se você não quer tirar o volume como um todo, às vezes é um volume capital alto, de giro né? da empresa. Isso, e você também não quer pagar um seguro-fiança, porque você vai perder esse dinheiro, não tá vendo benefício. Eu pago, mas eu quero ter depois o retorno. Então, o título seria uma boa opção. E não são todas as seguradoras que fazem a opção parcelamento, né? Porque isso é uma coisa mais nova, né? Eu sei, até a Icatu mesmo no mercado que faz, assim. E voltando lá, que a gente até não falou, a corretora trabalha com quais empresas, seguradoras com seguro-fiança? Com a Tóquio Marine, com a Porto Seguro e com a Potencial. Legal. Inclusive, a Potencial trouxe um brinde pra gente. Nossa, olha que legal. Para SZL, que eu vou entregar aqui pra vocês. Que legal. Adorei. Um mimo da Potencial, que é uma parceira bem grande nossa. Obrigada. Tanto na área de garantia, quanto na área de seguro-fiança, que é uma especialidade deles. Hoje eles são, inclusive, entre os 3 do mercado já... Em termos de volume de negócio, são bem fortes nacionalmente. Muito obrigada. Adorei. Vou aproveitar a onda dos presentes, dos brindes. A Liberty Seguros também fez um brinde. Nossa, mas tá cheio de brinde hoje. Para comemorar os 50 anos da SZL. A Liberty Seguros hoje é a nossa parceira no seguro imobiliário, né? Que tem um produto imobiliário que eu acabei também não comentando, mas eu posso voltar a falar. Onde você consegue deixar a imobiliária como estipulante de uma apólice única e colocar vários imóveis e vários proprietários lá dentro de uma única apólice. E aí você deixa lá a cláusula beneficiária para cada proprietário
e você faz um único boleto, uma única apólice, mas com vários itens lá dentro. Então isso chama-se seguro imobiliário, onde o estipulante é a imobiliária. E aí, nesse caso, nosso parceiro atualmente é a Liberty Seguros. Então, que legal, adorei. Tem até senha na mochilinha? Tem, é uma mala com carregador por dentro, tem entrada USB, bem... Muito chique isso, muito obrigada. Bacana, vou deixar aqui por enquanto. E me diz uma coisa, você também faz consórcio, né? Consórcio imobiliário. Sim. Me conta. Me conta sobre o consórcio. Nossa, cada vez mais em alta, assim, o mercado tem crescido muito mais do que a média do mercado, até de seguros nacional, porque uma das coisas que tem acompanhado o Brasil nos últimos anos é a taxa de juros. Então, quanto mais alta a taxa de juros no Brasil, mais alto fica o financiamento do imóvel, do automóvel, enfim. E o consórcio veio para dar uma alternativa muito em conta para as pessoas que querem fazer um planejamento, geralmente com antecedência, para a compra do seu imóvel, do seu automóvel, enfim. Então, é um parceiro, a gente tem um parceiro muito grande lá que é a Porto Seguro, e eles já são também hoje, acho que a maior seguradora independente do país, só perde para os bancos, então eles têm um nome que dispensa comentários no mercado, e eles trabalham muito forte na área de seguro de consórcio, e eu sempre gosto de fazer um comparativo entre financiamento e consórcio, né? A diferença principal entre os produtos qual que é, né? É que o consórcio, você não vai ter o dinheiro na hora, né? Você vai ter que contemplar, vai ter que dar um lance ou ser sorteado, alguma coisa nesse sentido. O financiamento você vai pegar o dinheiro na hora, enfim. Mas tu tem um preço, né? Então, pra você pegar um dinheiro na hora, você vai pagar uma taxa exorbitante no banco. Uma taxa muito boa de mercado de imóvel hoje é de 8% a 10% de financiamento ao ano. Você coloca isso na ponta do papel, um financiamento de 30 anos, de 25 anos, 35 anos. Existe até um site no próprio Banco Central que chama-se calculadora de financiamento. Você coloca lá, assim, na média dá 2,5, 3 vezes o valor do imóvel que a pessoa paga pelo que ele está financiando. Então é muito caro. E se você faz um financiamento, é muito longo, né? Sim. Então, usando esse exemplo que eu dei, vamos supor uma taxa de 10% ao ano, uma taxa razoável no mercado. Tem taxas maiores do que essa, um pouco menores. No consórcio, na média do mercado, as taxas são ali de 20%, 22%, até 18% às vezes, ao longo de 220 meses, de 200 meses. Isso dá 0,1%, 0,2% ao mês, que ao ano dá 1,4%, 2,4% ao ano. Então, assim, estou falando de uma economia de 5 a 4 vezes a menos do que no financiamento. E você põe isso numa carta de crédito de R$500 mil, num imóvel que você financiou R$500 mil, R$200 mil, dá muito dinheiro. Então, se você fizer a conta, você nunca mais financia, porque vale muito mais a pena você fazer um consórcio. Que é o planejamento, né? Sim. Porque, assim, muitas vezes... Mas você tem hoje em dia bastante gente procurando carta contemplada também, né? Também. É um mercado que existe também. Existem empresas especializadas até em compra de carta contemplada, em revenda de carta contemplada. Só que eles cobram ágio por isso, então tem que sempre pensar bem, pesar para ver se vai valer a pena ou não, porque às vezes o ágio pode ser pesado, né? Mas até nisso o consórcio é bom para quem compra, porque tem muita gente que às vezes, não quero mais comprar um imóvel, enfim, mas você pode usar a tua carta contemplada, se você foi sorteado no começo, você revender ela com ágio. Então, por exemplo, comprei um imóvel lá, você mesmo já foi minha cliente, me lembro que você foi sorteado no segundo mês, inclusive te trouxe sorte. Eu continuo sendo cliente, eu continuo no automóvel sempre. Já comprou mais de uma carta com a gente. E se você for sorteada muito no começo, você pode vender essa carta com um ágio enorme no mercado. E você às vezes pega lá, eu paguei lá R$5 mil durante 1 ano e meio, 2, você pode vender a carta às vezes por R$30 mil, é uma carta de, sei lá, de 200 mil, de 100 mil, porque pro cara ainda tá barato, porque o que ele tá pagando para você por uma carta contemplada vai valer muito menos do que se ele fosse financiar ainda, sabe? Sem contar que o financiamento exige que você tenha 20% de entrada, você não consegue financiar 100%. E o consórcio você consegue financiar 100% do imóvel. Você consegue pagar as taxas também do imóvel, registro de imóvel, escritura, taxas de certidões, tudo mais que a gente tem para fazer matrícula do imóvel, você consegue pagar também com o próprio consórcio. E uma coisa que as pessoas sempre perguntam para a gente, que é importante deixar claro em relação a consórcio, que tem muita gente com dúvida, né? Eu posso comprar, por exemplo, uma carta de imóvel, mas eu resolvi que eu quero comprar um carro com aquela carta? Não. Qual é o ponto que eu posso... eu posso comprar
um de imóvel e comprar alguma outra coisa? Também o que não. Você o que pode que eu posso fazer assim, os consórcios eles já são direcionados para o tipo de produto que você quer comprar, né? Então você já escolhe isso no começo. Vou comprar um consórcio, quero um carro, você vai comprar um consórcio de imóvel. Eu quero um pesado, o pesado é um caminhão, por exemplo, um equipamento. Esse você pode comprar um carro de luxo, por exemplo, que é tudo veículo automotivo. Mas o imóvel especificamente, não, você tem que fazer uma compra de imóvel de um consórcio de imóvel para comprar um imóvel. Mas o imóvel pode ser um imóvel pronto, pode ser um imóvel na planta, que a hora que ele ficar pronto você vai lá e consegue comprar, porque tem que lembrar bem que é que nem financiamento, tem que ter documento. Então tem que ter documento em dia, né? Isso é importante falar também. Não adianta ver o imóvel com penhora, com problema de certidão, tal, do vendedor não vai passar, vai fazer avaliação igualzinho faz no financiamento. Você pode fazer o consórcio para fazer uma construção, né? Nesse caso, tanto na construção quanto na reforma, eles vão exigir um cronograma físico-financeiro e eles vão liberando a verba aos poucos, de acordo com o estágio da obra que ela vai avançando. E tem muita gente que compra nessa modalidade que eu comentei até de imóvel na planta. Ele é muito indicado nessa modalidade porque várias pessoas compram, tem uma oportunidade muito boa de comprar um imóvel na planta, uma condição mais barata de metro quadrado, e o imóvel vai ficar pronto daqui 3, daqui 4 anos. E geralmente o que acontece? Vai pagando lá parcelas mensais, vai pagando uns balões lá anuais, semestrais, chega no final, na entrega das chaves, que vai sair o habite, o que você tem que fazer? O financiamento do saldo devedor. Ou pagar à vista, ou fazer o financiamento, ou se você se planejou, quando você comprou o imóvel lá, ou um pouquinho depois, você faz um consórcio. E até lá você faz uma estratégia, daí a gente ajuda muito nesse sentido também, de você conseguir contemplar a tua carta, você dá lance, daí você tem que ter um capital, claro, também para ajudar a dar o lance. E aí você consegue contemplar a carta, e quando chegar lá na época da entrega das chaves, você já está com a carta pronta na mão, entendeu? Então, você evita ter que sair correndo, você já está tudo organizado. Então, por exemplo, eu tenho 5.000 para gastar de parcela, eu posso comprar um imóvel na planta, pagar 2.500 e ao mesmo tempo pagar 2.500 de um consórcio. Sim. Que eu vou estar lá, fazer o planejamento, né? E que lá, daqui 3 anos, eu paguei todo enquanto está sendo construído, e eu posso chegar lá e usar, e você me ajudar a fazer essa estratégia. Muito menor, né? Para tentar ser contemplado. Porque como é que funciona o consórcio? São sempre 2, 3, 4 que são sorteados por mês? Ou isso depende, ou independe? Depende da administradora. Tem muitas administradoras no Brasil, né? Como eu falei, nosso maior parceiro é o Projeto Porto Seguro, mas também trabalhamos com o consórcio Servop. O que acontece hoje, né? Na Porto Seguro, a maioria das cartas são de 200 meses e são 3 contemplações por mês. Então, tem 600 participantes na de imóvel. Isso quer dizer que se você contemplar 3 por mês, vai dar exatamente 200 meses. Mas, a vantagem qual que é? Como é uma empresa muito saudável financeiramente falando, eles fazem meio que um crivo de quem está comprando a carta de crédito no início já, e isso quer dizer que vai ter uma inadimplência baixa. Então, o fundo de reserva, inclusive, da Porto é um dos mais baixos do mercado. Aí você consegue, que inclusive volta depois para você. Então, você paga o fundo de reserva, mas... Eu quero que você já explique isso também, que eu já ia perguntar. Mas você vai ter mais contemplações, então, como o grupo é saudável financeiramente, você tem mais contemplações mensalmente. Isso quer dizer que você não vai acabar o último grupo, a última carta contemplada não vai ser contemplada no último mês. Vai ser contemplada antes, porque se você contemplar mais do que 3 por mês, você vai receber muito antes do que os 200 meses a última carta contemplada, né? Como é que funciona? É um sorteio sempre pela Loteria Federal, então tudo é homologado, tem auditado, tem inclusive transmissão ao vivo do sorteio da Porto, tem link. Tem um lance fixo, geralmente, também, que eles fazem um lance fixo de 40%, que é um lance que você consegue fazer um valor menor, né, do que você geralmente dá de lance livre, né? Só que você concorre num lance fixo, num sorteio com todo mundo que deu lance fixo no seu valor de cota. Então, você pega um grupo lá, por exemplo, de 200 mil a 500 mil reais, os valores das cotas. Tem gente que comprou uma cota de 200, uma cota de 500. Todo mundo vai dar um lance de 40% quem quiser, mas de acordo com o seu respectivo poder aquisitivo. Então, se comprou uma de 500, o cara deve ter mais poder aquisitivo. Comprou uma de 200, o cara tem um pouco menos. 40% dói para os dois, né? Então, você faz um sorteio daí entre quem deu 40%. E geralmente ali dá 30, 40, 50 pessoas que estão sorteando. Muito mais fácil do que um para 600, né? Então, as pessoas às vezes ficam dando lance fixo, quem não tem pressa, 40% eu consigo dar, que daí fica dando lance fixo, uma hora cai, sabe? Daí vai lá e recebe. Outra coisa que é muito utilizada nos consórcios é o lance embutido. Você pode comprar um crédito maior do que você precisa, que você pode usar até 30%, no caso da Porto, do crédito para usar de lance.
E aí, esse mesmo percentual que você usou de crédito, você vai reduzir na tua carta no final. Então, por isso que você pega um crédito maior, entendeu? Eu quero uma carta a grosso modo, de 100 mil, eu vou pegar uma de 130 mil, porque daí eu vou pegar esses 30 mil e vou poder usar de lance na carta de 100 mil e depois vou tirar 100 mil, entendeu? Porque você pega 30% do valor da carta e consegue abater depois o mesmo percentual que você usou do crédito que você vai retirar. Isso é uma estratégia muito utilizada também, porque dessa maneira você não precisa descapitalizar de recurso próprio, por exemplo, todo o teu lance livre. E outra coisa importante também que você pode fazer é usar o FGTS. Então, vai seguir as regras da Caixa Econômica Federal, daquela questão de ter um imóvel no nome, aí tem um monte de regrinha lá que é o FGTS para dar lance. Isso, você pode utilizar o FGTS para dar lance, inclusive no próprio aplicativo da Porto Seguro, você vai lá e consegue dar o lance junto com um recurso próprio, um lance embutido e um FGTS, faz uma mescla, assim, sabe? Você consegue utilizar. Que legal. Aí você vê o teu extrato do FGTS, vê quanto que você tem, você já sabe quanto você pode dar de lance lá, sabe? Mas e como é que faz essa liberação, o banco? Tudo através da Caixa mesmo. Daí quando você for utilizar, for comprar o imóvel, mesmo processo que você faz no financiamento, que você também pode comprar com o FGTS, é igualzinho. Você vai entrar em contato com a Caixa, ver os documentos que eles vão solicitar, dar a entrada lá e o prazo também vai ser liberado o FGTS para o vendedor depois. E um lance que tem acontecido muito ultimamente, que ajuda muito também na questão da contemplação, é a parcela reduzida até contemplação. Então tem muita administradora hoje que você paga meia parcela até a contemplação, ou paga 30% de redução, 20%, 10%. São promoções que às vezes eles fazem, não é frequente, não é constante isso. Mas o que isso ajuda? Você vai pagar uma parcela menor até você contemplar. Pagando uma parcela menor, você consegue guardar mais dinheiro para dar de lance. E aí quando você contemplar, como você vai usar o teu dinheiro, o teu recurso próprio para contemplar, ele vai amortizar do saldo devedor, concorda? Você já deu uma parte lá, vai amortizar o teu saldo devedor. E aí quando eles forem cobrar a diferença, que é após a contemplação, você já amortizou uma parte com o lance que você deu. E acaba que a tua parcela não sobe, porque fica meio elas por elas ali. De uma maneira você compensa a outra, sabe? Você paga parcelas menores e depois você consegue contemplar, e quando você for fazer o reajuste lá do prazo que você pagou com parcela menor, mas eu amortizei no lance de tantos mil lá, então a parcela eles vão calcular, ela vai dar tanto, e aí fica confortável para pagar. E essa expertise, vocês ajudam as pessoas a fazer essa estratégia? Inclusive a gente recomenda que falem com a gente, porque muitas vezes os clientes querem dar lance sozinho no site, no aplicativo, e acabam patinando um pouco, porque acham que é de uma maneira, na verdade não é bem assim. A gente consegue ver histórico de lances também, para indicar um bom grupo em andamento. Por exemplo, se a pessoa tem mais pressa, eu indico um grupo em andamento, porque aí você consegue pegar grupos com lances menores. E aí você consegue também descapitalizar menos, né? Nos grupos em andamento, as parcelas são maiores, claro, porque você vai ter que entrar já com um prazo que já foi decorrido. Então você paga, né, a parcela um pouco mais gorda por conta desse período que você não estava no grupo. Mas, como eu falei, às vezes a parcela é reduzida, às vezes a tua ideia não é pagar muito tempo, que você quer já contemplar logo. Então, eu tenho muitos clientes lá na corretora que me procuram para fazer um grupo em andamento, com lance reduzido, com parcela reduzida até contemplação, porque a ideia deles é pagar lá 4, 5 parcelas no máximo, né? Eles já querem contemplar, e aí eles já começam a pagar uma parcela real já depois, porque eles já estão utilizando o imóvel. E tem muito investidor que faz isso. Tem investidor que qual que é a ideia dele? Ele compra uma carta de crédito assim, utiliza a ferramenta do consórcio para você alavancar o valor do teu poder de compra, né? Então, às vezes o cara vai comprar um imóvel de 300 mil reais. Já tive cliente meu que me ligou, consultor de XP, essas outras bancos, enfim, falando, meu consultor falou que é para eu fazer um consórcio, que não é para eu pagar à vista, porque eu não preciso tirar todo o meu dinheiro que eu tenho aplicado, e ficar descapitalizado. Eu consigo deixar uma reserva de emergência que eu vou precisar um dia, e com metade do valor, um pouco mais do que eu tenho aqui, eu consigo comprar uma carta de 300 mil que eu ia comprar em vez de tirar os 300 mil e dar um lance bem assertivo. E aí você paga isso com essa taxa de 0,2 ao mês, eu vou deixar o dinheiro aplicado lá do outro lado lá que está rendendo 0,8, 1, 0,6, entendeu? Então... Vale muito a pena. Tem muita gente que faz isso porque realmente vale a pena. Como investimento mesmo, né? Tem um case que, se tiver tempinho, eu conto. Um cliente meu me ligou na pandemia, nunca me esqueço desse cliente. Ele me ligou perguntando se eu fazia financiamento de imóvel. Ele era meu cliente na imobiliária e na corretora de seguros, era um cliente bem bacana. E aí eu pedi para ele me explicar o que estava acontecendo. E aí ele falou, não, eu quero comprar um sobrado de 550 mil e eu tenho uns 350 mil guardados, eu vou financiar 200 ou 250, não quero me descapitalizar muito. Mas eu fui ver o financiamento, tá dando 5 mil reais a parcela, tá pesado, para 30 anos.
Daí eu quero ver se você trabalha com financiamento para ver se você me indica algum despachante ou alguém. Daí eu falei, olha, a Porto até faz financiamento, mas é só de automóvel, de imóvel não faz. Mas o que você está me dizendo aqui, a verba que você tem guardado, você pode fazer um consórcio. Ele não conhecia o consórcio, expliquei para ele como é que funcionava, não conhecia na prática. E o dinheiro que ele tinha, eu montei uma planilha para ele, fiz um estudo num grupo em andamento, como você tem agora, e eu consegui reduzir a parcela dele de 5 mil para 2.800. Ele pagou por 5 meses, era um sobrado que estava em construção, ia ficar pronto em 6 meses. E aí, quando saiu a documentação, que ele tem que pegar a entrega da chave, a gente deu a entrada. Ele conseguiu contemplar nesse meio tempo com o lance livre. Ele brinca que foi o boleto mais caro que ele pagou até hoje, que ele pagou um boleto de 300 mil na época lá. Mas assim, sobrou 50 mil, porque ele ia usar 350, sobrou 50 mil para ele ainda, ele pagou, em vez de parcelar de 5 mil, pagou 2.800 por um prazo menor. Ele falou, cara, você me ajudou muito, porque eu não sabia dessa estratégia, eu ia estar pagando parcelas caríssimas até hoje. Eu peguei um prazo de 10 anos a menos, com um percentual, um valor de parcela menor ainda do que eu ia pagar. Então, nossa, vale muito a pena. É aí que eu falo que se você tem uma estratégia boa, se você faz um bom planejamento, você consegue economizar muito, né? E querendo ou não, é o que eu falo para um monte de gente que não sabe guardar dinheiro. É um jeito de guardar dinheiro. Fora isso, exato. Né? Porque assim, a parcela pode cair no débito automático na tua conta lá e você sabe que é um boleto que você vai ter que pagar lá, como a gente diz, que vai ficar caindo no débito igual uma conta de luz, uma conta de água. Você, mas eu não sei que carro que eu quero, que no início todo mundo dizia assim, mas eu quero comprar um carro, mas eu quero daqui 3 anos, eu não sei que carro que vai ser, como é que eu vou comprar, porque normalmente os carros dizem, você está comprando um T-Cross. O brasileiro é curioso, porque ele faz o contrário, ele vai primeiro na loja, se encanta pelo carro, daí vai atrás do dinheiro. Que daí ele quer comprar imóvel, aquilo. Ele nem tem condição de comprar, muitas vezes, daí ele se vira no cinto para comprar, porque ele se encantou com o imóvel. Em vez dele fazer o contrário, tipo, eu tô com um carro agora, que eu acabei de comprar, faz um consórcio agora, daqui 6 anos você vai trocar de carro, 5 anos. Até lá você já contemplou com um lance desse tamanho, assim. É o meu exemplo. Quando eu tô quitando o consórcio, eu tiro o carro, fico com o carro quitado e continuo pagando só que pro próximo, porque o carro desvaloriza, né? Todo mundo sabe. Então, o que acontece? Você pagou lá 100 mil num carro e você vai querer manter um carro de 100 mil, então você quitou e você vai começar a pagar daqui 5 anos. É o tempo mais ou menos que as pessoas ficam com carro, né? 5, 6 anos. Sim. Tô falando de carro aqui, mas imóvel vai ficar muito mais tempo do que isso e também demora muito mais tempo, então exige um planejamento até um pouco maior. Mas é uma coisa assim que eu sempre tive como o boleto que tá sempre na minha conta, debitando lá. Porque é um jeito de você investir, porque a gente já tem previdência privada, já tem vários outros tipos de investimento. Mecanismo. Então, às vezes, na hora de você comprar um carro, mas eu não vou colocar 150 mil, não vou colocar 200 mil, você tá louco. E se você tem um consórcio... Você paga pouquinho, você nem vê. Vale super a pena. Guarda dinheiro, como você falou, né? Tem muita gente que tem dificuldade, tem disciplina de guardar dinheiro mensalmente, por mais que sobra, o cara acaba gastando mais. E uma das coisas que as pessoas não sabem também, que eu descobri com você, é que, mas eu não sei se eu quero comprar carros, eu quero comprar imóvel, mas eu quero fazer um consórcio. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui 5 anos, 10, 15 ou 20. O que acontece se a pessoa for contemplada? Ela precisa tirar o bem ou ela pode ficar até o final? E o que acontece no final se ela não quiser naquela época lá? Que é uma coisa também que todo mundo pergunta. Sim, funciona assim. Você fez um consórcio, como você falou, de imóvel, de automóvel, do que seja. A hora que você for contemplado, seja no primeiro mês, seja no último mês, você pode solicitar para a seguradora, após a contemplação, depois de 6 meses, isso é uma regra do Banco Central, acho que para evitar a lavagem de dinheiro, provavelmente, você pode solicitar o resgate da tua cota em espécie, na tua conta depositada. Eles vão depositar o valor da tua carta de crédito atualizada, porque eu esqueci de falar também, a carta de crédito ela é atualizada no caso do imóvel pelo INCC, né, que é o Índice Nacional da Construção Civil, assim como a sua parcela. Então, anualmente vai aumentar o valor do teu crédito e o valor da parcela para você não perder o poder de compra, né? E aí você pode resgatar, então, em espécie, o valor da carta de crédito menos o saldo devedor. E você recebe o dinheiro em espécie e faz o que você quiser. Vai receber um valor menor, mas assim, você guardou, que não foi em vão. E outra maneira é você, fui azarado, fiquei até o final do grupo, não fui sorteado. No último mês, óbvio, o último sou eu, fui sorteado. Você pode resgatar em espécie 100%. Sem precisar tirar o bem. Sem precisar. Então não deixou de ser uma economia também, porque é aquilo que a gente estava falando agora, né? Se você tem um boleto para pagar, você se obriga a pagar e guarda, né? Então
Ou seja, bem interessante nesse sentido também. Um outro ponto que eu esqueci de falar também, só para complementar do imóvel, tem muita gente que mora de aluguel, tem o sonho de ter a casa própria. E aí o que eles fazem? Vou lá no banco, o cara ganha às vezes bem, faço um financiamento de um valor super alto lá, eu troco o valor do aluguel por um valor mais caro, às vezes, do financiamento, até uma parcela. Tipo, o cara pagava lá 4 mil de aluguel, eu vou pagar 6 de financiamento, mas eu vou ter minha casa, eu vou ficar tranquilo. Quando muitas vezes o cara podia ter feito um consórcio, continuar pagando lá os 4 mil dele, às vezes com 2, 3 mil ele podia pagar um consórcio junto com o aluguel dele, e sem precisar fazer o financiamento, às vezes ele para de pagar o aluguel antes e para de fazer e não é obrigado a fazer o financiamento, sabe? Então, é tudo questão de estratégia, você vê. Eu sempre falo que depende muito do bolso do cliente, e esse levantamento é a gente que faz, com várias perguntas, questionamentos, a gente monta uma planilha, vai atrás de um grupo que esteja interessante, com lances percentuais mais baixos, enfim, para fazer o sonho do cliente se concretizar o quanto antes possível. Nossa, show. Nossa, a nossa conversa passou voando. A gente tá indo para os momentos finais. Eu sei que, assim, tem muita coisa que a corretora faz, muitos outros seguros que não são só esses, né? Tem uma área, várias áreas específicas de seguro-saúde, de seguro-garantia, de seguro DRC profissional. Isso eu acho que a gente pode até marcar um outro dia pra gente conversar, porque eu acho que é super interessante. Seguro de automóvel, inclusive, né? Muitos inquilinos nossos também e proprietários têm os carros segurados juntos, né? Sim. Que viraram nossos clientes. Eu acho que é super importante falar que, dependendo do seguro que a pessoa quiser, às vezes nem sabe que existe o seguro, liga, pergunta, fala. Depois eu vou pedir pra você deixar o teu arroba aqui para o pessoal falar. Mas voltando para a tua área, você já está há 20 anos nessa área. O que você podia deixar como um conselho para quem está começando nesse mercado de seguros, ou começando uma vida profissional que você tenha aprendido, ou a gente diz que você apanhou, vamos dizer assim, que você ajudaria uma pessoa que está querendo começar para ela não apanhar também? Eu acho a área de corretora de seguros um baita no mercado que cresce muito anualmente. É um dos mercados que mais cresce em termos percentuais com relação ao PIB do que outras áreas. Anualmente eu venho em congressos, eles sempre batem nessa tecla que o mercado de seguros tem muito a expandir ainda. Para dar alguns dados para vocês, que só para você terem uma ideia, seguro de vida, por exemplo, que é uma área que a gente trabalha bastante, tem 15% a 20% que tem seguro de vida no país. Seguro de automóvel, que é uma coisa muito amplamente difundida, eu até acho errado, porque culturalmente o brasileiro faz o seguro do carro, mas não faz da casa, não faz de vida, porque são bens muito mais, às vezes, importantes do que o próprio carro, né? Mas o próprio seguro de carro tem 30% da frota que é segurado. Então, a chance de bater alguém na rua que não tem seguro é muito grande. De 7 em cada 10. É enorme. E então, assim, é um mercado com extremo potencial de crescimento. Eu acho muito importante também deixar bem claro que é legal porque você não precisa de um grande investimento no começo. Você precisa só investir em conhecimento e capacitação, porque as condições gerais das seguradoras, os produtos mudam a todo momento. Você tem que estar sempre se atualizando, como em qualquer área, mas assim, muda muito os segmentos, os seguros novos que surgem no mercado. Tem N seguros que você nem imagina. Hoje eu trabalho com mais de 40 seguradoras, então assim, são vários nichos de mercado. Mas o legal é que não precisa de um grande investimento. Então você com um computador e um telefone hoje você faz chover, assim, sabe? Para você começar, claro. Mas assim, se você for a fundo nos teus amigos, nos teus parceiros, nos teus clientes, nos teus conhecidos e começar a difundir o teu trabalho, falar, vender, você vai criando uma carteira. Isso às vezes demora um pouco, e é normal porque você está criando um relacionamento. Mas depois de alguns anos eu posso garantir que se você fizer um trabalho bem feito, tem muito espaço para bom profissional no mercado. E você vai com certeza construir uma carteira, assim como a gente construiu hoje depois de 20 anos lá. E é extremamente gratificante ver o que a gente conseguiu fazer depois de 20 anos. A estrutura que a gente está com 7, 8 pessoas lá no escritório, vários especialistas em vários segmentos lá. E as áreas são as mais diversas possíveis. E até uma das coisas que eu estava falando, que eu sou um dos sócios da BI Corretora, né, a gente acabou não comentando, é uma corretora específica na área de benefícios. Então, faz alguns meses, foi esse ano mesmo, eu entrei, fui convidado por um amigo meu que é corretor, a fazer parte desse grupo de pessoas. São todos corretores, pessoa física, corretores todos com bastante experiência no mercado, de 10 a 20 anos no mínimo,
com a ideia de fazer cross-selling, que nada mais é do que você pegar os clientes da sua carteira hoje, geralmente é de automóvel, residencial, e transformar isso para uma área de benefícios. Então, ela é voltada para a área de benefícios. Então, a gente trabalha lá na área de seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico, previdência privada, consórcios também entra, seguro viagem, tudo para a área de benefícios. E, inclusive, vale refeição, para você ver como é amplo o negócio. A gente também pode fazer essa ponte. Então, achei super a ver com a gente, que é o momento que a gente quer fazer esse movimento também para crescer a corretora. E isso é só para dar uma pincelada de quanto você pode crescer na área, porque hoje a gente trabalha lá como corretora multiprodutos, como você mesmo falou, porque justamente a gente tem mais de, 30 produtos na prateleira, com certeza, assim, sabe? Então... Muito bom. Venham para a área, porque vale a pena. Muito bom. E para a gente encerrar, eu queria uma palavra tua do que você... pode dizer da imobiliária nesses 50 anos, para uma palavra para o projeto Legado. O que você falaria? Qual é a palavra que você teria para falar da gente? Acho que a palavra que eu vou falar remete muito aos valores que eu e você aprendemos, né, com o nosso pai, com a nossa mãe, mas principalmente ali na parte da profissional com o pai, né? E acho que é ética, é você ser ético com o que você faz, que tenha certeza que o teu lugar no mercado vai ser bem visto e você vai crescer muito com esse padrão. Às vezes a gente perde sendo ético, mas a gente sabe que a gente pode dormir com a cabeça Quantas vezes a gente já deixou de tranquila. fazer negócio por ser ético, né? Exatamente. Mas a gente dorme tranquilo no travesseiro, exatamente isso. Ai, adorei. Também Obrigada. Obrigado. É uma Obrigada satisfação mesmo. estar aqui. E parabéns pelo projeto. Obrigada. Quer deixar teu arroba para quem quiser falar sobre seguros, consórcio, para o pessoal? Claro. Pode deixar. A gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, está no Facebook. O Instagram é o já mais difundido, né? Então eu vou deixar o nosso arroba, é o arroba AC2Seguros. Beleza. O arroba AC2Seguros. Procurem Isso a gente lá que tem bastante conteúdo lá. Isso, quem tiver dúvida ou quiser comprar consórcio, vocês viram que é um negócio bom, hein, gente? Fala com o André e com a equipe lá da corretora da C2 Seguros que vocês vão ter uma boa assessoria. A gente ajuda no que precisar. Valeu. Tá bom, obrigado, Obrigada. gente. Até mais.